Vamos então falar um pouquinho do que está acontecendo com os sistemas de pós-tratamento de gases, com o aumento, com o incremento da tecnologia diesel, tem evoluído muito. Então, hoje os motores diesel têm alcançado níveis de emissões muito baixos, mas mesmo assim é necessário trabalhar alguns gases contaminantes que são gerados dentro da câmara de combustão. Falamos um pouco em outros cursos, em outras transmissões, com relação ao sistema Common Rail, que é quem está dominando o mercado dos motores diesel. Mas existem também outros sistemas como o I, o P, todos com a mesma característica. São altas pressões de trabalho, altas temperaturas. Altas pressões de trabalho e altas temperaturas, elas vão formar um gás contaminante, o principal gás contaminante que hoje a indústria automotiva tem que combater, que é o NOx, óxido nitroso. Esse gás faz muito mal para o meio ambiente, faz muito mal para a saúde, e ele é decorrente justamente de trabalhar com tanta pressão e tanta temperatura. Então vamos ver um pouquinho agora de como é esse resultado da combustão, o que sobra da combustão de um motor com tecnologia eletrônica. Então, o que vocês estão vendo nesse gráfico, basicamente dá para ver que uma grande proporção dos gases que saem pelo escapamento é nitrogênio. Do mesmo jeito que ele entra no motor, ele sai sem grandes mudanças. Esse gás não tem efeito nocivo nenhum. Por outro lado, esse 15% que está representando aí, oxigênio, é necessário para a combustão, nós precisamos de oxigênio para queimar qualquer coisa, mas também sempre sobra um resíduo que não é nocivo, também não tem nenhum inconveniente com a natureza. Então depois temos o CO2, que é o dióxido de carbono, e água também é normal, que como resultado da combustão a gente tem a água. Beleza, isso é o que sai na grande proporção de gases de escapamento, esse é o resultado. Quer dizer, em teoria, pelo que estamos vendo aí, o motor não teria problemas de contaminação. Só o que vocês veem nesse slide aí, somente 0,09% de gases contaminantes. É quase nada. Cuidado, essa informação que nós estamos passando aí também se refere a um motor não em plena carga, senão em carga parcial, temperatura de trabalho. Esses valores podem aumentar um pouco. Mas o que a gente tem que entender é que se realmente sobra 0,09% de gases contaminantes, o motor tem evoluído muito. Mas mesmo assim, existem gases que devem ser tratados. Entre o que vocês veem que estão sobrando aí, nós temos o monóxido de carbono e nós temos o segundo, em proporção, esse valor percentual que está expressado aí, está expressado em peso. Que os gases contaminantes têm que ser medidos em massa, em peso. 0,034% do peso dos gases que sobram estão referidos a NOx. Então, para resumir um pouquinho esse gráfico que vocês estão vendo, o que temos que entender é que basicamente o motor diesel, o sistema de pós-tratamento vai ter que trabalhar com dois grandes problemas. O primeiro é o NOx. E o segundo é o particulado. São pequenas partículas sólidas que sobram da combustão. Motores antigos, era muito evidente essa fumaça preta, densa de um motor diesel. Hoje, isso continua acontecendo, só que as partículas são tão finas que praticamente a gente não consegue ver, mas continua sendo um problema a ser resolvido. Então, sistema de tratamento de gases vai ter que atacar efetivamente esses dois problemas, NOx e particulado. Aí nesse próximo slide vocês têm uma configuração, eu diria uma configuração básica, apesar de que está cheia de componentes, mas para vocês entenderem, olha, por um lado está mostrando o circuito de admissão, já conhecido, não vamos falar nessa apresentação aqui do circuito de admissão, mas a comparação é com o circuito de escapamento. Olha como ficou complexo um sistema de escapamento, um sistema de tratamento de gases de escape. Então, por um lado, nós temos catalisadores, filtros de partícula, cheio de sensores, sonda lambda e outros componentes que vão fazer
esse tratamento, porque a injeção eletrônica, a injeção diesel eletrônica, a gestão do motor eletrônica, ela é muito eficiente, ela consegue fazer um controle da combustão muito preciso, mas como falamos, mesmo assim é necessário tratar os gases, e esse arsenal de componentes que vocês estão vendo aí no sistema de escapamento são os responsáveis por fazer justamente essa melhoria, eliminar essa pequena proporção de gases contaminantes. Mas vamos então hoje falar especificamente de 3 grandes sistemas utilizados em veículos diesel. Existem mais, mas esses aqui são os que mais representativos do mercado. Em primeiro lugar, são sistemas que equipam válvula EGR. Depois temos outros veículos que utilizam o sistema de filtro de partículas, principalmente esse é o sistema mais utilizado para os motores diesel de pequeno e médio porte. E depois o sistema de Noxtronic, que é o sistema específico da Bosch para tratar basicamente os grandes motores, caminhões, ônibus e aplicações de motores diesel de grande volume. Ok, vamos falar um pouquinho mais então da válvula EGR. A válvula EGR pode estar combinada também com qualquer outra tecnologia. O que faz a válvula EGR? Vocês estão vendo nesse esquema aí, um circuito em azul, que é o circuito de admissão de ar, e um circuito em vermelho, que é o circuito de escapamento. O que está fazendo a válvula EGR, até o nome da válvula, Exhaust Gas Recirculation, ou seja, a recirculação de gases de escapamento, quer dizer que nós vamos pegar uma pequena proporção do resultado da combustão, dos gases de escapamento, e vamos colocar de novo no circuito da admissão. Pode parecer um pouco contraditório, porque por um lado nós fazemos todos os esforços para fazer uma combustão completa, e agora nós estamos falando que vamos colocar gases queimados, gases que já foram queimados dentro da câmara de combustão. Isso tem uma explicação, pois claro que o motor vai perder um pouco de rendimento toda vez que a válvula EGR, na proporção de atuação dela, colocar gases queimados dentro da câmara de combustão. Porque, óbvio, se os gases já foram queimados, a gente não consegue queimar novamente. Então, a gente vai estar empobrecendo, vai estar tirando poder calorífico, vai estar tirando energia dessa mistura, desse combustível que a gente quer queimar. Mas, então, por que se faria isso? No primeiro slide, eu mostrei para vocês que o grande problema da formação de NOx ele acontece quando o motor trabalha com altas pressões e altas temperaturas. Então, o que acontece quando a gente coloca gases queimados novamente na câmara de combustão? A gente vai conseguir baixar a temperatura da queima da câmara de combustão. Portanto, uma forma talvez um pouco rudimentária, podemos dizer, mas uma forma de controlar a temperatura da câmara de combustão e minimizar a formação de NOx. Válvula EGR, que aí estão vendo um exemplo, uma aparência de uma válvula EGR, nesse caso uma válvula que trabalha com acionamento pneumático, ela também, como vemos aí nesse slide, pode aparecer tanto com acionamento pneumático quanto com acionamento elétrico. Inclusive, esse exemplo que está à esquerda da sua tela, ela está mostrando uma válvula EGR que trabalha até com um sistema de esfriamento. Então, por que a gente estaria esfriando ainda os gases de escape? O gás de escape sai quente, eu vou esfriar, justamente porque falamos 2 minutinhos atrás. Quanto mais frio eu colocar esse ar queimado, ou esse gás queimado dentro da câmara de combustão, mais eficiente vai ser o fenômeno de diminuir a queima, a temperatura da queima da mistura. Portanto, tudo direcionado à diminuição da formação de NOx. Aí tem 2 exemplos, porque isso que realmente a gente encontra no mercado. Quando a gente está trabalhando o sistema da válvula EGR, a gente pode explicar como funciona, como fizemos agora, beleza, mas quando estamos no mercado, a gente vai encontrar o seguinte. Por um lado, você tem 3 imagens aí. Uma válvula 0 km, uma válvula tirada da caixinha, de zero, de nova. Por outro lado, no meio, você tem uma válvula EGR trabalhando em situação normal, onde é claro que por passar gases de escape através dessa válvula, vamos ter
uma situação de um pequeno acúmulo de carvão, de queima mesmo, e por outro lado você vem a última situação, a válvula totalmente contaminada, que aí sim é necessário, ou quando é possível, uma limpeza ou substituição dessa válvula, porque aí a válvula não fecha completamente e o sistema, o motor, vai apresentar falhas. Vamos falar um pouquinho então agora, filtro de partículas. Já comentei que o filtro de partículas é o sistema mais utilizado dentro dos veículos diesel de aplicações leves, pequenas aplicações, ou seja, estamos falando de picapes e também caminhões utilitários de menor porte. Então, o que é um filtro de partículas? Comentamos também que, como resultado da combustão, aquele carvão mais evidente que a gente via nos motores antigos, agora é cada vez imperceptível para os olhos, mas o motor diesel continua soltando um pequeno particulado como resíduo da combustão. Então esse filtro de partículas também tem duas grandes funções. Ele vai atuar, por um lado, como se fosse um catalisador. Vocês estão vendo aí, ele tem até uma temperatura de trabalho. Ele vai ter, combinado dentro do próprio filtro de partículas, muitos fabricantes têm um catalisador de oxidação, que vai, como todo efeito catalisador, elevar a temperatura dos gases que estão aí dentro, ao entrar em contato com a cerâmica catalisadora. Como vocês podem ver aí, aproximadamente entre 200 e 350 graus é a temperatura que os gases de escapamento ingressam no filtro de partículas, mas estão vendo que a saída já é uma temperatura mais elevada. Então, por um lado, tem o efeito de oxidação, de catalisador de oxidação, mas também tem o efeito de filtro mesmo. Por isso se chama filtro de partículas. Para quê? Para tentar reter ao máximo esses pequenos acúmulos de carvão dentro dos gases resultantes da combustão. Aí vocês estão vendo também alguns componentes que vêm junto com o filtro de partícula. O mais importante a ressaltar aí, sensor de temperatura, porque se nós estamos falando que dentro do filtro de partículas acontece um fenômeno químico, vai acontecer uma reação química, vai elevar a temperatura e isso tem que ser controlado. É controlado para garantir a vida útil do componente, assim como também para saber se tudo está acontecendo da forma certa. Também outro componente que vocês estão vendo aí é o sensor de diferencial de pressão. O que quer dizer? Como é um filtro, ele está sujeito a começar a ter obturações, a fazer uma restrição da saída dos gases. Então ele tem colocado um sensor que está medindo a pressão na entrada do filtro de partículas e a pressão na saída. Isso tudo, claro, que é informação que vai para a unidade de comando e, através disso, é possível saber se o filtro está começando a ficar entupido, começando a ter algum problema, e até os veículos, para isso, tem um sistema que vai fazer uma autolimpeza, que é um sistema de regeneração desse filtro. Para isso, o software, a eletrônica do próprio carro, tem algumas estratégias para poder fazer a limpeza desse componente. Mas vamos ver agora um vídeo que mostra um pouquinho, de forma mais clara, o que acontece dentro de um filtro de partículas. Vocês veem aí, estão entrando os gases com seus diferentes componentes, mas o filtro tem a principal função, como o nome diz, reter as partículas, reter o particulado. E aí vocês vão ver representados isso com as bolinhas mais escuras, são particulados de carbono, particulados de resíduo da combustão, onde ele vai ficar retido nesse filtro de partículas, e aí eleva a temperatura, acontece uma reação química e passa a eliminar esse particulado. Essa é a função normal desse filtro. Agora, vamos falar de outro sistema. Inclusive, que nós estamos falando agora, tem veículos que combinam mais de um. É bom conhecer um pouco o que existe a nível de tratamento de gases em diesel, filtro de partículas, e nesse caso agora vamos falar de um catalisador SCR. O que é isso, SCR? É um catalisador seletivo. Ele faz uma reação catalítica seletiva. O que quer dizer isso? Que eu vou selecionar qual é o elemento que eu vou tratar. Nesse caso, como nós estamos falando desde o começo, o gás a ser tratado é
o NOx, o óxido nitroso. Então aí acontece uma coisa muito especial dentro desse catalisador. Para poder tratar o óxido nitroso, ele vão ter que acontecer dois processos. O óxido nitroso é um gás muito difícil de ser tratado, porque já que ele se forma em uma condição muito específica de pressão e temperatura, quebrar essa molécula aí é muito complexo. Então o que faz esse tratamento aqui dentro do catalisador SCR? Por um lado, como você vê aí, entra o NOx, o lado esquerdo, ele vai passar antes de chegar no próprio catalisador, ele vai receber uma injeção de uma solução, que é uma solução com certeza muito conhecida por vocês, que é o famoso Arla 32. O Arla 32 é um agente redutor, é um agente que vai provocar uma reação química. Essa reação química vai transformar, e nesse momento, o NOx em NH3, que é amônia. Esse amônia a gente agora consegue tratar sim, que é um passinho mais na frente. Esse passo de transformar o NOx em amônia, dentro do processo desse catalisador, se chama de hidrólise, porque vai utilizar também a água que está contida dentro da solução do Arla 32. O Arla 32 é uma solução de ureia com mais ou menos 32,5% de ureia com água. É claro que tem uma série de outros componentes especiais, porque se não fosse o Arla 32, se fosse só ureia com água, nós teríamos uma série de problemas como cristalizações, problemas diversos que não funcionaria o sistema. Então o Arla 32 não é simplesmente misturar ureia com água. Isso acho que está claro para muitos por aí, porque já vimos no mercado várias invenções. Ok, mas esse processo de hidrólise que utiliza a água dentro da solução de ureia, dentro da solução do Arla 32, vai favorecer a formação, ou vai permitir a formação de amônia. Essa amônia é que a gente consegue tratar. Realmente, a parte do catalisador que trabalha em um processo de redução está nada mais nada menos que separando essa amônia, e por um lado sai nitrogênio e por outro lado sai água. Esse é o processo completo dentro de um catalisador seletivo SCR. Então, necessariamente vai ter que ter uma injeção. Nesse caso do Arla 32, é bom saber também, vocês podem ver isso em muitos veículos, que aparece também como AdBlue. AdBlue é o Arla 32. Na Europa, ele é comercializado, ele é conhecido com esse nome. No Brasil, ele ganhou o nome de Arla 32. Ok. Que componentes tem esse sistema, especificamente de Noxtronic, de Bosch, que trabalha com esse catalisador seletivo e com essa injeção de Arla 32. Por um lado, nós vamos ter um componente muito importante, que é o módulo de alimentação. Também a gente chama de módulo de bombeio. Por quê? Porque a gente vai ter que injetar esse Arla 32 no escapamento. Então existe todo um módulo que faz com que o Arla 32 fique pressurizado a uma determinada pressão. Aqui a gente está falando bem genérico dos sistemas, mas o sistema de Noxtronic passou por várias gerações. A primeira geração, que aplicava em caminhões, para você ter uma ideia, para elevar a pressão do Arla, utilizava até o próprio ar comprimido do caminhão. Agora temos outras gerações mais novas, que tem uma bomba elétrica que é responsável por elevar essa pressão. Inclusive, vocês vão ver aí, leva um filtro e leva todo um sistema específico dentro dessa caixinha de alimentação. Então, essa caixa de alimentação vai ser responsável por elevar a pressão desse Arla 32 e por dar o suministro desse componente até o módulo de dosagem. O módulo de dosagem é nada mais e nada menos que um injetor. Um injetor que vai receber um pulso elétrico, muito parecido com um injetor gasolina, mas é claro que é específico para essa aplicação, mas é muito parecido ao princípio de funcionamento, e vai injetar esse Arla no escapamento para permitir a reação que a gente viu
no slide anterior. E tudo isso, é claro, controlado por uma unidade de comando eletrônico, é a DC1 que vocês estão vendo aí. Todo esse processo de quando injetar, quanto injetar, a temperatura de entrada, o percentual de NOx presente no escapamento, tudo isso vai estar presente, vai estar comandado, vai estar gerenciado pela DC1. Aí vocês estão vendo um sistema completo. Por um lado, lá a parte superior direita, vocês estão vendo o depósito do Arla 32. Esse depósito de Arla 32 vai alimentar o módulo de bombeamento. O módulo de bombeamento vai levar o Arla 32 a alta pressão até alta pressão, não, a pressão de injeção, né? Até o módulo dosificador ou injetor, propriamente dito, que vai fazer esse processo no catalisador SCR. Vocês podem ver que antes disso, eu já estava comentando, existem sensores que estão medindo a quantidade, o percentual de NOx presente no escapamento. Existem sensores medindo a temperatura dos gases de escapamento. Existem sensores medindo o percentual de NOx depois do escapamento. Todo o processo é monitorado. Todo o processo está cheio de sensores para poder saber se realmente o que está previsto acontecer quimicamente dentro desses catalisadores realmente acontece. Então, muitos veículos depois do SCR tem outro catalisador, como está representado aí, que é de oxidação. Para quê? Para tratar também qualquer resíduo de monóxido de carbono, por exemplo, que exista no resultado desses gases e poder fazer uma oxidação e terminar com um resultado de gases limpo, o mais limpo possível. Mas talvez para expressar melhor, para mostrar melhor como funciona agora também o sistema de Noxtronics, vamos assistir um vídeo que mostra um pouquinho os componentes, onde estão localizados e mostra um pouco também qual é o funcionamento. Então, por um lado, o principal objetivo do Denox é eliminar o NOx, é claro. Mas como é que faz isso? Estávamos falando agora na explicação. Vocês estão vendo aí onde que está localizado o módulo de bombeamento. Esse módulo de bombeamento vai enviar o Arla até o injetor. O injetor vai estar fazendo a injeção do Arla 32 no escapamento. Aí vocês viram um depósito de AdBlue, o Arla 32. E o objetivo é desencadear aquele processo. Aquele processo que falamos primeiro, transformar NOx em amônia. E depois que a gente transforma NOx em amônia, dentro do catalisador, com todas as cerâmicas e os metais nobres do catalisador seletivo, vamos poder transformar essa amônia, ou separar, segmentar essa amônia em processo de redução, em N2, nitrogênio, não tem problema nenhum, e água. Claro, o sistema também favorece, como diz aí, 95% de diminuição de NOx no escapamento, como também reduz o consumo de combustível, porque o processo é muito eficiente. Bom, isso que eu tinha para falar hoje para você com relação a sistemas de pós-tratamento.